Bom, eu queria começar pela primeira pergunta, né? Eu acho que foi a pergunta que tem surgido em praticamente todos os debates. Me parece que os professores da UFBA também fizeram um debate, né, sobre a crise econômica e a saída, né, para a crise política, e que essa mesma questão, essa mesma comparação entre 1964 e o contexto atual foi ressaltada como um elemento, né, que reforça as manifestações, a ida às manifestações no dia 20, em defesa do governo Dilma Rousseff. Então veja, na nossa compreensão, a compreensão do Partido Operário Revolucionário e eu como militante da organização, essa questão ela tá sendo levantada sem nenhum fundamento histórico, não é? Por quê? Aí a gente tem que esclarecer. Veja, o período que antecede ao golpe de 1964 é um período que a gente poderia chamar de pré-revolucionário. Então nós temos uma ascensão da luta de classe em todo o nosso país, né? A gente tem ocupações de camponeses, de terras, a gente tem movimentos e lutas nas grandes cidades do proletariado, dos trabalhadores, a gente tem uma juventude que está se movimentando, não é? Ora em defesa das chamadas reformas de base que estavam sendo propostas por setores do movimento social e pelo governo João Goulart, ora em defesa das reivindicações dos trabalhadores, dos explorados. Então a gente tem uma situação pré-revolucionária, o que não é o caso da situação atual. Nós não vivemos numa situação pré-revolucionária em nosso país. Ao contrário, não é? A gente vive uma situação, não é, durante anos de estagnação da luta de classe em nosso país. Porque as principais centrais sindicais, a CTB, a CUT, a Força Sindical, não é? E as principais organizações de esquerda do nosso país, as organizações estudantis, a UNE, o MST, movimentos populares, todos eles apoiavam e estavam na base de sustentação do governo. Veja, somente a partir do momento que essa crise econômica explodiu, a partir de 2008, e mais exatamente a partir de 2011, 2012, é que a gente tem a retomada da luta de classe, não é? De greves e de movimentos importantes em nosso país. Mas ainda não se trata de uma situação pré-revolucionária. Nós temos uma crise profunda, uma crise econômica e política profunda no nosso país? Temos. O pano de fundo dessa crise política e econômica brasileira é a crise mundial. O aprofundamento da crise mundial que tem impacto com certas particularidades internas em nosso país. Mas está muito longe da situação que nós verificamos antes do golpe de 64. Segundo, o governo de João Goulart era um governo de caráter nacionalista. João Goulart faz parte do movimento nacionalista inaugurado, não é? Não só pelo governo de Getúlio Vargas, mas que vem desde os anos 20, desde os anos 30 em nosso país. Nós não podemos comparar as reformas de base propostas pelo movimento social e pelo governo nas vésperas do golpe com a política que está sendo implementada por esse governo em nosso país. O governo Dilma é um governo de ataque aos trabalhadores. Já foram relatadas aqui inúmeras medidas. Não é uma medida de ataque, não é somente, ou não são somente as medidas provisórias 664, 665, não é só a aprovação da lei de terceirização, não é só o encaminhamento do PPE em aliança com setores
de multinacionais, do empresariado brasileiro, inclusive com as centrais sindicais governistas. Não é só a repressão aos movimentos sociais, às lutas sociais em nosso país, não é só a conivência do governo com o avanço do agronegócio no campo e com a violência contra os trabalhadores camponeses no campo, não é só a prisão de lideranças políticas em nosso país, é um conjunto de ataques, conjunto. E olha que desde o primeiro governo de Lula, que os trabalhadores vinham sendo atacados. A aprovação da reforma da Previdência em 2003, o encaminhamento da legislação trabalhista, que também vem sendo modificada desde a época de Lula, a aprovação da reforma sindical, que aumentou o controle do Ministério do Trabalho e do governo sobre as centrais sindicais, que se dilaceram em torno do imposto sindical, para que cada uma delas fique com uma fatia do imposto sindical. Ou seja, é um conjunto de ataques, né, desses governos sucessivos do Partido dos Trabalhadores, que mostram claramente que há uma diferença abismal entre os governos do PT e principalmente os governos de Dilma Rousseff e o governo do João Goulart nas vésperas do golpe de 64. Então é no mínimo uma incoerência, né, que beira inclusive a uma certa desonestidade intelectual de alguns pensadores e de algumas pessoas do movimento sindical, de querer fazer uma aproximação, uma comparação arbitrária para poder, primeiro, justificar a defesa do governo contra o suposto golpe, movimento golpista liderado pela direita em nosso país, não é? Então, no momento em que os trabalhadores estão sendo profundamente atacados por esse governo. Então, a nosso ver não há nenhuma semelhança entre essas duas conjunturas políticas históricas e, na verdade, tem sido um recurso ideológico, um recurso, né, para poder defender a blindagem do governo de Dilma Rousseff. Em relação à questão das mulheres, né, e do movimento negro, nós sabemos que os movimentos populares, de uma forma geral, né, o movimento pela moradia, o movimento negro, o movimento de mulheres, não é? E uma série de outros, até o movimento estudantil também, que eles estão sob a direção de correntes aliadas ao governo, ou estão sob a direção do Partido dos Trabalhadores, ou sob a direção do stalinismo, do PCdoB, que são dois partidos que estiveram, né, na base de apoio, de sustentação desse governo desde o início do primeiro governo de Lula, desde 2002. Então, esses partidos, que também estão na direção de sindicatos importantes e da maior central, ou das duas maiores centrais, vamos dizer assim, mais à esquerda em nosso país, que é a CUT e a CTB, eles procuram de todas as formas controlar o avanço da luta de classes em nosso país. Então é natural que as direções desses movimentos, né, tentem de todas as formas submeter as reivindicações do movimento de mulheres, do movimento negro, ao governo federal. Esse governo federal fez uma coisa que poucos governos burgueses anteriores na história do Brasil conseguiu fazer, que foi cooptar um grande número de lideranças de esquerda dos movimentos sociais de nosso país. Então nós temos um conjunto enorme de lideranças sindicais que hoje estão vivendo basicamente de cargos, de funções no interior do governo, ocupando cargos em secretarias, em ministérios, em assessorias de deputados, de vereadores, de senadores, de governos. Então, não é, vamos dizer assim, incompreensível que essas direções sindicais tentem, né, de todas as formas, proteger e defender o governo petista. O que a gente tem que levar em consideração são os dados reais, os dados concretos. O que nós temos de concreto em nosso país é o avanço da violência contra a população nas periferias, a ocupação das comunidades, das regiões pobres, nas capitais e nas grandes cidades pela polícia,
não é? É o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro. A ocupação, né, das favelas, das periferias pela polícia, do governo do PMDB, que é base de sustentação do governo federal, inclusive com o apoio e com o financiamento de verbas do governo federal. O que nós temos de concreto é o aumento do genocídio e das mortes, da violência contra a juventude negra nas favelas, nas periferias das grandes cidades.